paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos, para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que dedicamos a aprender a Sua palavra. Senhor, capacita-me cada dia mais para estar transmitindo a Sua mensagem, o Seu Evangelho, para de alguma forma esses estudos, esse ensino, seja de luz para o caminho de quem ouve, Senhor. Senhor, nós verdadeiramente sabemos que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, muito obrigada, Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por meio do nosso Senhor Jesus. E, Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a Sua mensagem e que toda honra e toda glória sejam dados para Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, começaremos o capítulo 13 do livro de Marcos, dos versículos de 1 a 6. Contudo, hoje falaremos sobre o sermão profético, o princípio das dores, mas eu achei melhor dividir esse tema, em 2 vídeos. Veremos agora a parte 1, que será dos versículos de 1 a 6, e o próximo vídeo veremos dos versículos 7 a 13. Amém? Então vamos lá. Marcos, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios, Então, quando o Senhor Jesus estava saindo do templo, os seus discípulos chamaram a atenção do nosso Senhor Jesus, para a beleza do templo, para aqueles edifícios do templo, para algo que estava, como posso dizer, algo rico, algo que chamava atenção aos olhos, Vimos no estudo anterior a respeito da oferta da viuvinha pobre, E ali o Senhor Jesus falou o quê? Que aquela viúva pobre tinha doado, ela tinha ofertado mais do que aquelas outras pessoas. Mas nós vemos que no versículo 41, vimos que o quê? Muitos ricos depositavam muito, E aí a gente vê o quê? O mais importante não é o valor econômico, quanto a gente dá em questões de quantidade, mas sim a qualidade da sua oferta. Como assim a qualidade da sua oferta? A sinceridade do seu coração ao ofertar, E aqui os discípulos, após, o Senhor Jesus passar esse ensinamento para eles, chamarem a atenção dos seus discípulos para ver aquela viuvinha pobre depositando aquelas 2 moedinhas na arca do tesouro, eles chamaram a atenção do nosso Senhor Jesus para o quê? Para a beleza do templo, O templo era riquíssimo, pela beleza daqueles edifícios, E aí no versículo 2 vai dizer: E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, E ali eles estavam o quê? Eles estavam com os olhos cheios pela beleza daquele templo, achando que aquele templo construído por mãos humanas era algo assim magnânimo, E eles enchiam os olhos olhando para aquilo. E o Senhor Jesus o quê? Falando, que aquele templo seria o quê? Derrubado. E que não haveria o quê? Não ficaria nenhuma pedra sobre pedra ali. O Senhor Jesus profetizando o que iria acontecer com Israel, Israel foi invadida e a sua cidade, aquele templo foi o quê? Destruído.
Versículo 3: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Né? Muitas vezes o Senhor Jesus ensinava por meio de parábolas, só que até mesmo os seus discípulos e os apóstolos, eles não compreendiam o que o Senhor Jesus queria dizer através daquelas parábolas, através daqueles ensinamentos. E aí, em particular, o Senhor Jesus explicava aos seus discípulos o que aquelas parábolas queriam dizer, certo? E aqui, em mais particular ainda, Pedro, Tiago, João e André, né, irmão de Pedro, perguntaram ao Senhor Jesus em particular quando que aconteceriam essas coisas, né? Quando aquelas coisas estariam para se cumprir, quando haveria o quê? A destruição futura, né? Não só daquele tempo, nem dos 70 anos depois, né, que os poderes começaram a tomar conta de Israel, mas também da destruição futura, né? O sermão profético, uma profecia, né? Muitas coisas que ainda não se cumpriram, certo? E aí Jesus no versículo 5 diz: E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né, amados? Então aqui o Senhor Jesus o quê? Advertindo a eles, eles perguntaram quais seriam os sinais, quando que essas coisas haveriam de se cumprirem, né? E o Senhor Jesus aqui advertiu a eles, para o quê? Para eles não se enganarem, porque surgirão muitos dizendo que são o quê? O Cristo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, antes que essas coisas acontecessem, o Senhor Jesus instruiu para o quê? Para que nós, assim como Pedro, Tiago, João e André, que estavam ouvindo quando essas coisas acontecerem, nós não venhamos a deixar, né, que nos engane, certo? Então, estou encerrando aqui essa primeira parte, deixando para vocês esse desejo de e aí, o que mais? O que mais? E no próximo vídeo eu vou pegar novamente o gancho dos versículos de 1 a 6 e vou continuar até o versículo 13. Mas se caso vocês não quiserem esperar, certo? Indico aqui para vocês no canal o Estudo Bíblico em Mateus, no capítulo 24, dos versículos de 1 a 14. Deixo também como leitura complementar Lucas, capítulo 21, dos versículos de 5 a 19. Certo, amados? Deus abençoe a todos. Forte abraço.